Eu quero começar por cada um e na sequência aqui, ó. Pode ser o Vinícius, depois o Júlio, o Christian e o Felipe. Quando que foi que vocês ouviram pela primeira vez o disco e qual foi o impacto que ele causou assim na vida de vocês? Eu pensei que você fosse perguntar qual a primeira vez que você escutou Engenheiros na sua vida, né? Já estava puxando aqui na memória já. Mas enfim, como a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, na verdade o Ouço Que Eu Digo não é o meu disco favorito de Engenheiros, né? Eu acho que não é nem meu top 3 Engenheiros, assim, na verdade. Eu me lembro que Engenheiros me pegou para valer no Alívio Imediato. Foi o primeiro disco que eu comprei, né? Que eu acho que eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos de idade na época, e foi o disco que me pegou. Eu já gostava muito. Eu me lembro da primeira música que eu ouvi de Engenheiros foi Segurança, do primeiro disco, que veio numa coletânea de rock 80, acho que era Rock Total 80, alguma coisa assim, tinha uma mulher de patins na capa e tal, e era essa música que eu gostava, né? A primeira que eu ouvi e tal, mas eu lembro que Engenheiros me pegou mesmo com o Alívio Imediato. Foi o disco que eu comprei primeiro, né? E aí eu comecei a ouvir muito Engenheiros naquela época, depois veio o Revolta dos Dantes, né? Eu só fui adquirir o Ouço Que Eu Digo bem depois de várias variáveis, para você ter ideia, né? Veio o Pop é Pop, várias variáveis, depois que eu fui comprar o Ouço Que Eu Digo, na verdade. Então, assim, foi um disco que me pegou bem mais tarde, né? Fui ouvir para valer mesmo bem mais tarde. E foi talvez o disco da fase clássica dos Engenheiros que eu menos ouvi. Não que seja ruim, não que eu não goste, mas foi o que eu menos ouvi, para te falar a verdade, para ser sincero. Para ser sincero, não boa. Você. Eu antevejo muitos trocadilhos impagáveis hoje. Alá Humberto, né? Alá Humberto. E você, Júlio? Conta pra gente. Bom, eu me lembro que quando os Engenheiros lançaram o primeiro disco deles, o Longe Demais das Capitais, eu provavelmente estava na minha vida anterior. Quando eles lançaram Revolta dos Dandes, eu já estava nessa. Eu tinha 2 meses de vida. Quando eles lançaram o Ouço Que Eu Digo Não Ouço, eu não lembro de nada porque eu ainda não tinha capacidade de registrar as minhas memórias. Mas, por incrível que pareça, a música que eu acho que me fez querer mergulhar mais na discografia dos Engenheiros foi Somos Quem Podemos Ser, mas não foi na versão do Ouço Que Eu Digo, foi já ouvindo ela na gravação do acústico, isso quando eu já era adolescente, né? E Engenheiros é uma das poucas bandas dessas da geração 80 para 90 que eu vi acontecerem ao vivo, mas eu só vi os Engenheiros assim. A minha primeira lembrança que eu tenho dos Engenheiros é Eu Que Não Amo Você, que eu adorava o clipe na MTV e o solo. E dali para frente eu comecei a acompanhar, mas essa parte mais, eu não sabia nem quem era Augusto Lix nessa época, né? Mas só parei para escutar sistematicamente o disco, para surpresa de vocês, no ano passado, quando eu fui me aprofundar na obra da banda. Algumas pessoas podem dizer assim, puxa, mas como assim? Então você não conhece nada hoje em dia? Não é isso. O meu trabalho é me aprofundar naquilo que o público com quem eu costumo tratar quer saber, né? Então eu vou lá e vou mergulhar, e vou buscar tudo, e hoje acaba que é uma das bandas que eu me sinto mais confortável em falar, além da Legião Urbana. Mas é isso, então foi no ano passado que eu mergulhei sistematicamente na discografia, né? Quer dizer, até porque eu já sou de uma geração pós MP3, né? Eu já peguei MP3, streaming, então eu não tinha tanto esse apego à questão do disco, ainda mais quando eles eram anteriores ali aos anos 90. Então só fui montar o quebra-cabeça das músicas dos Engenheiros nesses últimos 12 meses, assim. E aí foi aí que eu parei para ouvir pela primeira vez o disco. E aí muitas coisas passam a fazer sentido. Mas aí me apaixonei pela formação GLM, né? Que todo mundo falava, né? Todo mundo pedia, Júlio, fala do GLM. Eu falei, meu Deus, o que o povo fala tanto dessa GLM? Deve ser um troço muito bom, né? E, porra, cara. E aí, né? Tanto que, hoje, os discos, assim, fora dessa formação, eu tenho um pouco de dificuldade de engolir. Tirando, assim, o primeiro e não, acho que sempre de coração também tem dificuldade de engolir. Então, realmente, eu vi como esse troço é especial, e todos os discos têm, em maior ou menor grau, eles são especiais, e com este não é diferente. Sensacional. E o senhor Christian? Cara, eu sempre me assusto quando estou conversando com amigos, colecionadores, e alguém fala que não era nem nascido quando eu já estava ouvindo atentamente alguma coisa, né? Então, sempre dá uma sensação, assim, de
de velharia, mas tudo bem, isso não é um problema, temos aqui pessoas de várias gerações, e só destacar que o Júlio falou um negócio muito interessante, que é, quando eu resolvi me aprofundei, que é o que a gente faz aqui, né? A gente não conhece tudo o tempo todo, né? Não tem como. Então, só que em uma semana a gente vira especialista facilmente num grupo, né? Então eu brinco, às vezes o Felipe, a gente bola uma pauta aí de um grupo, uma banda, um disco que eu não ouço, ou nunca ouvi, ou não ouço há muito tempo, a gente vai e gosta, né? A gente se aprofunda facilmente. Mas em 86, 87 eu já estava no mundo há bastante tempo e peguei esse primeiro boom aí valeu, Júlio. Pegamos esse primeiro boom, né, do rock nacional. É claro que aquela fase de ter que ter mesada e ter que comprar um disco e renunciar a uns 15, né, que era o que a gente fazia na época. Comprei um, acabou o dinheiro do mês, né? Então você deixava uns de lado, via na rádio, trilha de novela, alguma coisa que sua irmã tinha, pai, sei lá. Então eu lembro Longe Demais, algumas músicas fizeram sucesso e a gente conhecia, né? Quando veio a Revolta, eu não sei por que motivo eu devo ter gasto a minha cota e era um disco que eu queria ter e na época não tive. Mas, em 89, eu morava no Sul. E eu estava realmente... Em 89 eu tinha 17 anos já, estava fazendo 17 anos, sou de 72, e resolvi me aprofundar em rock gaúcho, assim, que era um resgate, né? Eu estava fora do Sul há muito tempo, meu pai era militar, todo mundo sabe da história. E aí eu voltei para o Sul e, me achei lá, né, no rock gaúcho, que estava na época também explodindo com muita coisa boa. E eu fiz um aniversário em 89, de 17 anos, em abril, e chamei uma galera, assim, pessoal da sala de aula, tudo roqueiro também, pessoal gostava de música, e era comum se dar disco de presente. O disco era um presente, né, era uma coisa... E eu ganhei, no aniversário, levei meu sonzinho CCE lá para um espaço de festa que tinha na rua que eu morava, e eu ganhei esse disco. E, foi ganhar e colocar para tocar. Então, foi um disco que animou parte dessa festa, porque era um disco que, se você pensar bem, embora tenha uma música lenta ou outra, mas era um disco bem bacana para dançar. Então, tem essa imagem, meus colegas de aula, as meninas e tal, a gente já completamente apaixonado por umas 3 ou 4, porque na época você se apaixona assim também, né? E você tentando ser interessante e tal, e prestando atenção. Então, esse bolachão ficou muito tempo, assim, como um preferido. Ficou muito tempo como o único disco do Engenheiros que eu tinha. Depois eu comprei os CDs, aquela caixinha, em parceria e tal. Mas eu adoro esse disco porque ficou uma memória afetiva muito forte dele embalar uma festa, né? E eu sabia as músicas de cor. Depois fiquei um tempo sem ouvir, voltei agora. E depois segui escutando, segui acompanhando. Eu confesso, quando mudou a formação GLM, eu perdi um pouco de interesse, estava escutando outras coisas, né? The Look e tal. Quando entrou aquela outra turma, eu fiquei meio assim. Depois segui acompanhando as coisas do Humberto com o Lendecker, né? Duca Lendecker, né? Que era do Cidadão Quem. Esse é um trabalho muito bacana, né? Que pouca vogal, se não me engano. Então eu fui. Agora, se você me perguntar, o Júlio falou do Simples de Coração, Minuano, são discos que eu não sei bem assim o que tem, o que não tem. Mas essa fase, pelo menos até o Disco Azul, até o GLM, a memória minha é vívida. Então, um dos grandes representantes do rock gaúcho, do rock nacional. E, olha, talvez esse disco seja o meu preferido por conta dessa memória que fica, né? Não se dissipa jamais. Basicamente é isso. Primeiras palavras aqui. Segundo o Felipe, se eles tivessem acabado no GLM, eles seriam maiores do que eles já são hoje. Segundo o Felipe, banda boa é banda que acaba, né? Banda boa é banda que acaba. Tô gostando que vocês estão divulgando as minhas frases, cara. Sim. Você é um frasista. As minhas maluquices estão indo adiante agora. E você, meu amigo Felipe? Só você, né? Falta tu. Cara, eu fiquei surpreso quando eu estava fazendo pesquisa agora para nossa live, que esse disco é de dezembro de 88, eu não tinha essa lembrança da época do ano. Então, provavelmente, eu devo ter escutado no comecinho de 89, sim. Eu não tive na época em vinil, infelizmente, os outros 2 anteriores e o Alívio eu tenho em vinil. Por alguma razão dessa, como o Cris falou, né, a gente abria a mão de um, aí algum colega comprava primeiro, a gente gravava em fita cassete. Eu tive em fita cassete até depois comprar em CD. E eu gostei, fiquei fascinado por esse disco desde o começo. Como eu estava falando em off, eu acho que é o trabalho mais completo da formação GLM, eu falei agora no começo também, né? Eu acho que eles refinam o que eles estavam fazendo no Revolta, então a banda já está mais enturmada, já está mais entrosada. As letras do Humberto aqui, ele extrapola o que ele já estava ameaçando nos discos anteriores, né, dessas autorreferências, musicalmente também, muitas autorreferências, a gente vai citar isso aqui daqui a pouco.
E eu gosto demais desse disco, cara. Eu acho que a partir daqui, eu vou falar uma coisa que vai parecer que é óbvia. Esse aqui é o último disco anos 80 dos Engenheiros, no sentido das influências do som deles. A partir daqui a banda muda demais. Então ela deixa de me agradar tanto. Tem ótimas canções a partir do Papel Pop até o GLM, mas como conjunto, como álbum, como músicas que se entrelaçam, que conversam tão bem entre si em tema e arranjo, esse é o último disco perfeito dos Engenheiros para mim, é o melhor da discografia deles.